GeoBR. Então é com muito orgulho, muito prazer, tá, que eu convido Janaína para falar sobre o Seridó Geoparque Mundial da Unesco. Ok? Obrigado, pessoal. Simbora. Essa é a cena que se construiu em 13 anos, né? Essa passada de voz. E aí, desde já agradecer, né, o convite especial aqui do professor Marcos e do Matheus em participar mais uma vez do Seminário Potiguar da Geodiversidade, a qual eu acompanho desde o início. E aí é esse acompanhamento que marca a minha história dentro e na relação com a geodiversidade. Sou do curso de turismo, estava há 13 anos atrás, no dia 19 de abril de 2010, como bolsista, quando o professor Marcos, com o Carlos Schoberhaus e o Rogério Valença, estava em Currais Novos apresentando um grande projeto que ia transformar a nossa região, que era o projeto Geoparque Seridó. E aí essa minha relação com a geodiversidade foi marcada nesse momento, ao qual nossos caminhos foram traçados, e toda a minha vida acadêmica e pessoal é junto a Geoparque Seridó, e a geodiversidade faz parte da minha infância, porque meu pai, ele é aposentado hoje como minerador, e eu cresci com meu pai chegando com as botas meladas, capacetes das minas que eles trabalhavam, e a gente morou na mina Brejuí. Então as rochas, né, fazem parte da minha história e marcam hoje profissionalmente, ao qual hoje eu assumo o cargo de diretora executiva do consórcio público e municipal Geoparque Seridó, que é a forma de gestão que vocês vão conhecer agora, que junto aí com esse grande produto, né, eu falo que o Geoparque Seridó é a galinha dos ovos de ouro, é a cerejinha do bolo que faltava para elevar a região do Seridó, e vocês vão conhecer um pouco desse trabalho e o que a geodiversidade fez para nós seridóenses, desse lugar onde nosso chão rachado, nossa seca, muitas vezes é tida como algo negativo. De toda a nossa geodiversidade, nosso potencial, o quanto nós somos fortes como seridóenses, vocês vão conhecer. E aí já só pincelando, né, já foi falado aqui, mas só pincelando, porque quando a gente fala de geoparque, as pessoas não têm noção o quão grandioso isso é. O quão grandioso, a gente tem que ter muito orgulho. E aí eu falo lá no território e falo aqui para vocês, tenho muito orgulho do chão que vocês pisam, principalmente no chão que vocês pisam no Seridó, porque é um chão reconhecido internacionalmente pela Unesco. Não apenas pelo nosso patrimônio geológico, não apenas pelas nossas rochas e nossas pedras, mas principalmente pela história de construção junto ao pilar mais importante de um geoparque, que são as pessoas. Então, quando a gente fala de geoparque, a gente está falando numa dimensão mundial. A gente não está dizendo que esse território formado por 6 municípios é importante só para o Seridó. A gente não está dizendo que esses 6 municípios é importante apenas para o Rio Grande do Norte. A gente não está dizendo que esses 6 municípios é importante apenas para o Brasil. A gente está dizendo, enquanto Geoparque Seridó, que essa região de 6 municípios, que o Rio Grande do Norte e que o Brasil é importante para o mundo todo. Então, quando a gente fala de geoparque, a gente está falando numa dimensão mundial. E aí, a Unesco, ela coloca, né, que um geoparque são áreas únicas e unificadas, gerenciadas aí por paisagem de importância geológica internacional, vocês vão conhecer um pouco, gerenciadas com o conceito holístico de proteção, educação e desenvolvimento sustentável. Então a Unesco, ela busca reconhecer no mundo inteiro áreas que têm um patrimônio geológico de importância internacional, que aquele patrimônio geológico, ele conte fielmente processos erosivos e que mostre a construção do planeta Terra. Mas não apenas isso. A Unesco, ela jamais reconheceria no mundo inteiro áreas apenas pelas suas rochas, apenas pelo seu patrimônio geológico. Ela reconhece essas áreas pelo trabalho que ela tem fortemente com a comunidade. Quando ela percebe que esse geoparque
está trazendo sim benefício e a comunidade vestiu literalmente a camiseta de um geoparque. E é isso que aconteceu na nossa região. Então, quando 2010, imagine-se hoje, há um desconhecimento do que é um geoparque, imagine isso há 13 anos atrás. Então, quando isso foi estampado lá, eu passando os slides para o professor Marcos, que ele mostra o projeto Geoparque Seridó, poxa, o que é isso? E aí eu fui, depois disso, buscar na internet. E isso há 13 anos atrás. E hoje há muito desconhecimento, e essa falta de desconhecimento faz com que as pessoas percam oportunidades. Porque o Geoparque é um mundo de oportunidades. O Geoparque é um mundo de oportunidades para a comunidade, é um mundo de oportunidade para todos os pesquisadores, é um campo aberto, minado de potencial para todas as pesquisas que vocês imaginarem. Acontece dentro de um território. E é um mundo de oportunidade para a sua própria comunidade se fazer economicamente com isso, porque o Geoparque é feito para ganhar dinheiro. Quando a gente recebeu o reconhecimento da Unesco, a comunidade chegou para mim e disse: como é que eu ganho dinheiro com o Geoparque? É isso que a Unesco quer, porque ela quer ver o desenvolvimento socioeconômico de sua comunidade. É para gerar renda para esse povo. Esse povo precisa ganhar dinheiro. E é o que a gente vem fazendo lá com a nossa comunidade. Mas quando a gente fala de Geoparque, a gente está falando num tema crescente. Em 2000, para vocês terem ideia, eram apenas 4 geoparques no mundo. Depois de 23 anos apenas, nós temos 195 geoparques reconhecidos em 48 países. E todo ano esse número aumenta. Então são 195 geoparques reconhecidos, mas que tem milhares de projetos, vários aspirantes. Então é um potencial gigantesco de um tema que todas as áreas podem trabalhar. Vocês estão vendo isso aqui acontecer nesse seminário. Os geólogos, eu sou uma turismóloga, tem um geógrafo, tem o pessoal da educação, o pessoal da saúde, de todas as áreas, de meio ambiente, enfim, de todas as áreas, eles conseguem conversar e se unir em prol do desenvolvimento de um geoparque. E isso acontece. E isso vem acontecendo na nossa região, bem pertinho de vocês aqui, lá no Seridó. E aí no Brasil, nós temos hoje, reconhecido pela Unesco, 5 geoparques, onde nós temos o Geoparque Araripe, reconhecido já esse ano, se não me falta a memória, vai fazer 16 anos de reconhecimento. E aí mostra mais uma vez a importância do Geoparque Seridó. Por quê? O Geoparque Seridó e o Caminho Quênios do Sul, ano passado, fizeram com que o Brasil, depois de 15 anos, recebesse a avaliação da Unesco. Então, o Geoparque Seridó, o Caminho Quênios do Sul, coloca novamente o Brasil no auge do tema Geoparque. E hoje nós somos 5. E próximo ano, possivelmente, seremos 7. E assim vai crescendo, porque nós temos mais de 30 projetos de geoparques no Brasil. Kátia Mansur, que estava aqui com a gente, é coordenadora do projeto Costanas e Lagoas do Rio de Janeiro. Projeto incrível. Desde 2012 que ela trabalha. E são assim as histórias do geoparque. Um geoparque não nasce ontem para ser chancelado amanhã. Um geoparque tem história. Um geoparque é criado com a história do seu povo. É isso que faz esses territórios todos no Brasil terem pessoas engajadas, assim como a Kátia, como o Marcos e diversos outros profissionais que dedicam a vida inteira para transformar aqueles territórios em prol de um povo, em prol da sua comunidade. Não é em prol da gente que estamos na frente desses geoparques. E aí nós temos também o Geoparque Caminho Quênios do Sul, o Geoparque Araripe no Ceará. O Caminho Quênios do Sul pega Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, são 2 estados. Nós temos esse ano que foram reconhecidos como geoparque, está bem recente isso, o Quarta Colônia, o Caçapava do Sul, fica na região sul. E nós temos um 5º geoparque, aqui do estado do Rio Grande do Norte, que é o Geoparque Seridó. E quem é o Geoparque Seridó? Quem é o Seridó Geoparque Mundial da Unesco? É um território
formado por 6 municípios no interior do Rio Grande do Norte, na região Seridó, Cerro Coral, Lagoa Nova, Currais Novos, Acari, Carnaúba dos Dantas e Parelhas. Trabalha numa triade de conservação, educação e o desenvolvimento socioeconômico da sua comunidade, principalmente pautado no turismo, onde o turismo é a consequência da organização desse território. Então todo mundo quer conhecer por que esse território foi reconhecido, o que é que acontece nessa região que faz com que os olhos do mundo estejam virados para esse território. E assim o turismo é realmente a mola mestra de desenvolvimento desses territórios de geoparques. Somos 6 municípios, nós temos 21 geossítios, que vocês vão conhecer aqui bem pincelados, só para trazer a curiosidade de vocês, e vocês irem ao nosso território ver isso de perto, do que vocês vão ver agora. Mas são 21 locais que a gente realizou um inventário geológico e viu que a rocha realmente desses locais tem uma importância para a construção do nosso planeta Terra. Mas nós temos diversos outros locais. A gente viu aqui na mesa de ontem diversos potenciais a se tornar geossítios. E por que nós do Geoparque não criamos diversos geossítios? Só em Currais Novos tem 20 pontos elencados para ter potencial a ser um geossítio. Acari do mesmo jeito. Carnaúba dos Dantas tem mais de 106 sítios arqueológicos. E por que o Geoparque não tem 100 geossítios, 150 geossítios? Porque nós do Geoparque sempre tivemos o pé no chão. Nós nunca demos um passo maior do que aquilo que a gente pode alcançar. E é isso que fez. Não é porque eu sou do Geoparque Seridó, o Geoparque Seridó de ser tão respeitado e conceituado dentro da rede global de geoparques. Por que isso? Porque nós temos 21 inventariados onde a gente precisa deixar isso pronto para a comunidade, para os visitantes. E tem muita coisa ainda a ser feita. Quem visita o nosso território sabe disso. Não é perfeito e nem nunca será. No dia que o Geoparque Seridó for perfeito, não precisa que eu esteja mais aqui conversando com vocês. E é isso que me fez estar no Geoparque até hoje. Há 13 anos atrás eu percebi que o Geoparque ele era algo dinâmico. Ele não acabaria com a chancela da Unesco, pelo contrário. Quando essa chancela vem ser reconhecida, ela está dizendo assim: começou o trabalho a partir de agora. Trabalho sério, onde vocês têm 4 anos para desenvolver muito mais seu território, organizar muito mais esse território, porque de 4 em 4 anos a gente recebe novamente os avaliadores da Unesco no nosso território. Então não é aquele projeto que você recebe um certificado, imprime, coloca na parede e está lindo o resto da vida. Não. De 4 em 4 anos a gente vai receber 2 avaliadores da Unesco que vêm revalidar o Geoparque Seridó. E o que seria essa revalidação? Simplesmente eles querem uma região desenvolvida. Uma região diferente daquilo que eles encontraram 4 anos atrás. E esse desenvolvimento é o benefício que a gente faz na nossa comunidade. E eu posso dizer a vocês que se a gente recebesse hoje os avaliadores da Unesco, a gente seria revalidado depois de 1 ano de reconhecimento. Porque nossa região é outra, totalmente diferente, com essa visibilidade internacional que o reconhecimento da Unesco nos deu há 1 ano atrás. Nós temos mais de 2.800 quilômetros desses 6 municípios, mais de 100 mil habitantes. O consórcio é a forma de gestão que gere esse território. E são 13 anos de trabalho em favor do nosso território. Para a Unesco reconhecer o território, né, além do seu patrimônio geológico, que a gente já falou, de valor internacional, tem que ter um trabalho em rede, que a gente viu isso aqui muito forte nesse evento, e a gente promoveu um trabalho em rede entre territórios de geoparque aqui nesse evento, quando a gente trouxe a Catamançu. Isso é um trabalho de rede que acontece na rede de geoparques. Catamançu é projeto ainda, mas isso acontece com todos os projetos do Brasil e também de fora do Brasil. Então, essa rede também, além de acontecer com nossos parceiros e comunidade do local, ela tem que também acontecer com todos os parceiros que fazem parte dessa rede, que estão chegando na rede, enfim, que estão construindo projetos. A gestão, no nosso caso, é o consórcio que gera esse território de geoparque, e a visibilidade. E aqui, isso aqui, o Geoparque Seridó
Se alguém ainda não segue, segue nossas redes sociais, vocês vão entender o que é visibilidade. Então, o Geoparque Seridó utiliza das suas redes sociais como um dossiê do território. Tudo que acontece com o incremento do Geoparque é colocado nas nossas redes sociais. Então, a gente tem essa questão da visibilidade muito forte, como um dos pilares do Geoparque Seridó, que nos fez ser reconhecido pela Unesco. Porque eles veem que realmente o Geoparque Seridó traz essas ações, não está ali só enganando todo mundo, mas eles veem isso acontecer. E aí o Geoparque Seridó eu coloco como um catalisador de ações. Então o Geoparque ele vai buscar todos os tipos de ações que a gente puder pegar. De editais, de emendas, de tudo, de ações, projetos, programas, parcerias, tudo que a gente puder buscar, a gente traz para o território de Geoparque. E ele serve como um espelho, um portal, onde a gente consegue tirar tudo que acontece dentro desse território de Geoparque e levar ele literalmente para os 4 cantos do mundo. E é isso que acontece com o Geoparque Seridó. Aqui, só para pincelar um pouco do nosso patrimônio geológico, da nossa geodiversidade, dos nossos geossítios, só para aguçar a curiosidade de vocês, os nossos 21 geossítios. Então, em Cerro Corá, nós temos 4 geossítios cadastrados, que já foram falados aqui durante o evento, alguns. Então, nós temos a nascente do rio Potengi, que fica em Cerro Corá, que é a nascente que o pingo d'água cai e nasce, dá nome ao Rio Grande do Norte, nasce no nosso território, um importante geossítio que conta aí essa história. Nós temos o mirante sobre granito, né, no Cruzeiro de Cerro Corá, que de lá a gente consegue visualizar todo o município de Cerro Corá. Nós temos a Serra Verde, que foi falada e mostrada várias geoformas, o potencial, um dos mais completos geossítios que nós temos. A Serra Verde tem geoformas em granito, como a pedra do nariz, a pedra do cabeça do dinossauro, enfim, os elefantes, tanques fosseríferos, pinturas rupestres que nós temos também lá. Então é realmente um dos geossítios mais completos do nosso território, é a Serra Verde. Nós temos, que foi falado ontem também, o Vale Vulcano, que é terreno basalto, enfim, nós descemos aqui 1 quilômetro de serra para chegar nesse local, e muitas vezes a gente tem que escalar novamente para poder sair de lá, fazer uma caminhada bem longa. Mas o município de Cerro Corá, ele fica numa região serrana, e aqui a gente tem uma temperatura bem mais amena do que o próprio município. Em Lagoa Nova, nós temos 2 geossítios hoje cadastrados no Geoparque Seridó, que tem seus mirantes fabulosos. É uma região serrana também. Então a gente tem o Tanque dos Poncianos, que tem aí mirantes, que de lá a gente consegue avistar todo o território e fazer uma belíssima aula de geomorfologia também, mas a gente consegue avistar todo o território do Geoparque Seridó, os 6 municípios, onde fazem com que turmas venham do Piauí, da Serra da Capivara, estudar geomorfologia no nosso território. Imagine, Serra da Capivara dispensa qualquer comentário, mas os alunos de geografia lá saem do Piauí, da Serra da Capivara, para estudar a geomorfologia nos nossos municípios serranos. E eu acompanhei essa turma, e no meio do caminho, quando a gente estava subindo a serra de Cerro Corá, a professora disse: para o carro, para o ônibus, para o ônibus. A gente achou que era algum problema, ela correu para um local que tem umas rochas assim, e ela estava muito emocionada, porque ela disse que pela primeira vez na vida dela, de todos os anos que ela era profissional, né, professora, pesquisadora, ela estava vendo um fenômeno que aconteceu há milhões de anos na Terra, ali, e podendo pegar nesse fenômeno. Não me pergunto qual, afinal, sou turismóloga, ainda estou aprendendo com os meus geólogos. E aí a gente tem também no Mirante Santa Rita, em Cerro Corá, algo muito especial. Lá acontece, o Ronail se transformou e ele utiliza da geodiversidade para fazer terapias,
para fazer momentos holísticos lá com a natureza. Tem uma trilhazinha que a gente vê pôr do sol. Então, assim, está sendo algo muito fantástico para o Geoparque Seridó. Todo mundo quer fazer isso aí. Tem uma turma hoje de turismo lá, do turismo aqui, se eu não me engano, é do primeiro período do curso de turismo aqui, que está lá no nosso território desde ontem. Próxima semana a gente está recebendo uma turma do PPGTU, que onde as amigas de Amara e Carla estudam no programa pós-graduação de turismo. A gente está recebendo próxima semana lá. Vão passar 3 dias visitando o nosso território. E aqui também tem algo bem especial. Quem tiver aí seus discos voadores, tiver com problema, podem descer lá, porque lá tem a oficina para consertar discos voadores, viu? Então fica aí a dica. Caso alguém não saiba onde tem, lá no nosso Seridó tem. E aí a gente chega em Currais Novos, local da sede do Geoparque Seridó. Lá nós temos 5 geossítios cadastrados. Nós temos o nosso Cânion dos Apertados, que dispensa qualquer comentário. Eu digo que o Cânion dos Apertados é um local que você chega que você não precisa de ninguém do seu lado para entender o quão respeito você deve à natureza. Porque são serras altíssimas de quartzitos. E lá a gente consegue entender a força da água, a força da natureza e o quão respeito a gente deve a esse mundo que a gente vive, principalmente por esses locais que existem no nosso mundo. Nós temos também um outro geossítio completíssimo do Geoparque Seridó, que é a Lagoa do Santo, que a gente vê aqui pinturas rupestres de mais de 10 mil anos aqui embaixo dessa caverna. Nós temos aqui geoformas como as tartarugas gêmeas. Nós temos também aqui nessa lagoa um terreno muito religioso, onde foi encontrada uma imagem de São Sebastião, que está aqui exposta no local. E é bem interessante porque conta-se os livros de história e a comunidade, que como é que surgiu, como é que São Sebastião virou padroeiro desse local. É porque num ano de muita seca muito brava mesmo na nossa região, a comunidade começou a cavar essa lagoa aqui em busca de água, em busca de um poço. E teve um momento que eles disseram que estavam cavando, os livros contam, encontraram uma imagem de São Sebastião. E ao tirar essa imagem de São Sebastião, a lagoa encheu d'água. E São Sebastião virou o padroeiro desse local. E aqui ao lado, se vocês verem, tem uma imagenzinha, não dá para ver, mas é a imagem de uma cabeça. Então é um devoto. Então alguém fez uma promessa a São Sebastião, conseguiu a graça e foi pagar. E a gente encontra muitos resquícios de vela de várias pessoas que estão indo lá fazer seus pedidos. Mas temos também resquícios de mastodonte, preguiça gigante, tatu gigante, dentro dessa lagoa aqui. E temos algo bem particular que foi mostrado no ano, que é a Pedra do Sino, que ao ser tocada emite o som de sino, emite todos os sons de sino que vocês imaginarem. Eu digo isso porque a gente recebeu uma pessoa de Pernambuco, que saiu de Pernambuco só para conhecer essa Pedra do Sino, e ao chegar lá, ele ficou muito emocionado, porque ele foi coroinha da igreja e ele conseguiu tocar todos os sons que a igreja emite. Casamento, batizado, velório, datas especiais. Então é realmente algo bem especial que a geologia explica, mas a gente só vai explicar se vocês forem lá conhecer de perto. A gente não faz com que vocês percam o brilho só conhecendo lá para saber geologicamente por que ela emite o som de sino. Nós temos o Pico do Totoró, que é uma comunidade onde nasceu o município de Currais, mas ele tem algo bem particular, que é uma das nossas geoformas mais perfeitas do nosso território, que é a Pedra do Caju. Aqui até que dá para ver, colocaram, além do caju, colocaram a castanha, e parece que foi alguém que foi lá e colocou, foi Deus, com os processos erosivos, com o vento, com a água, passados os anos, moldaram essa geoforma tão perfeita, que tem até a castanha em cima. E é tão perfeita, pessoal, tão perfeita, que quem chega perto da geoforma do caju, sente o cheiro do caju. E se vocês quiserem realmente saber se ela é perfeitamente, dando a mordida nessa pedra para ver se ela tem o gosto do caju. Até hoje ninguém me respondeu se sim ou não. Nós temos também Currais Novos, nosso dique de Pegmatito, Morro do Cruzeiro, que aí a gente chega na comunidade, mostrando a importância da geodiversidade, mostrando que eles devem respeito.
e que sim, as pedras contam a sua história, e contam a nossa história. Esse dique de Pegmatito tem mais de 515 milhões de anos. O município de Currais Novos tem em torno aí de 102, 103 anos de existência. Esse dique tem mais de 515 milhões de anos. E a gente leva isso para a nossa comunidade. A gente leva isso para as nossas crianças, para eles perceberem que tem que respeitar os mais velhos. E aí é criado esse sentimento de pertencimento e valorização do nosso patrimônio geológico, das nossas pedras de pau secos, do nosso chão rachado, dentro ali da nossa região do Seridó. Nós temos ela, a mina Brejuí, com a sua mineralização de xelita, que há 13 anos foi a mina Brejuí que fez com que iniciasse um projeto de geoparque na região do Seridó. Por quê? Há 13 anos, quando se realizou o inventário geológico, tinha que ter, em todos os territórios de geoparque, tinha que ter pelo menos um geossídio que atingisse o patamar internacional do que foi mostrado aqui, um daqueles instrumentos que foi mostrado ontem aqui. Então, há 13 anos atrás, nós tivemos um que atingiu o patamar internacional, foi a mina Brejuí, pela mineralização de xelita, mas também por toda a sua importância social, econômica, na construção do município de Currais e na construção também da história do Seridó para o mundo. Para vocês terem ideia, no auge da mina Brejuí, da extração da xelita lá, o dono da mina Brejuí foi eleito o 4º homem mais rico do mundo. E Currais, se não tivessem mudado a estrutura de muitas casas que foram destruídas e construídas outras, nós teríamos aí um centro belíssimo, histórico, construído a partir da história da mina Brejuí. Em Acari nós temos 4 geossítios, o Açude Gargaleira, o nosso gigante, que traz aí uma das 7 maravilhas do Rio Grande do Norte, assim como o Quêinio Desapertado. Tem uma função muito funcional, ele abastece o município de Currais e o município de Acari também. Então é um gigante mesmo que a água vai até onde a sua vista alcança, literalmente. E ele hoje, se vocês chegarem lá, vocês vão imaginar assim, nossa, tem tanta água, ele está com menos de 5% da sua capacidade. Pela primeira vez ele secou na vida dele e nós, seridoenses, sentimos esse baque. Porque foi como se a gente estivesse pensando, poxa, acabou a esperança de ter água na nossa região. Mas aí ele começou a receber água, só que a gente descobriu através da geodiversidade e através do turismo que não, que quando secou nos mostrou uma outra potencialidade. E a gente começou a ressurgir elementos, geoformas e trilhas dentro do gigante Gargalheira. Hoje ninguém pode mais fazer isso porque ele recebeu água, mas ele tem menos de 5% da sua capacidade hoje. E quando vocês olham aquela imensidão, vocês ficam imaginando, imagina esse bicho com 100% da sua capacidade. É realmente algo assim, na nossa vista, incalculável. Nós temos o Cruzeiro de Acari, que fica ao lado do Museu Sertanejo, e aqui mostra mais uma vez o potencial da geodiversidade para a nossa comunidade. Eu fui dar uma palestra nas escolas de Acari, cheguei em uma escola, quando eu mostrei isso aqui, aqui tem uma estrada que só passa um carro indo ou vindo. E tem um museu sertanejo aqui do lado. E tem uma criança que morava aqui atrás. E aí quando eu mostrei isso aqui que eu falei, a criança disse assim, essa pedra, por mim eu tiraria ela, explodia, porque só passa um carro. Aí dava para passar 2, um indo e outro vindo. E eu continuei a palestra. Quando eu falei para ele que era um dos geossítios mais visitados do Geoparque Seridó, pela concentração de minerais que existe, que vem ônibus da Paraíba, de Pernambuco, de Recife, da UFRN, com os seus geólogos, geógrafos, dos profissionais das geociências, que chegam aqui e passam o dia estudando essa rocha. Ao final da palestra ele veio e disse, obrigado por mostrar a importância desse lugar para mim, porque realmente é verdade, porque nós do Geoparque não mentimos, nós sempre mostramos a realidade do nosso território. Tem defeitos? Tem, mas isso é uma construção e a gente mostra isso, e essa foi o que fez com que a nossa comunidade tivesse tanta ligação, um sentimento de pertencimento com o Geoparque Seridó. E aí ele disse, é verdade, porque eu vejo os ônibus chegando, desce um monte de gente com chapéu, marretinha, e ficam lá o dia inteiro no sol escaldante, estudando essa rocha.
A partir de hoje eu vou ser o guardião do Cruzeiro de Acari. Ele disse. E é isso a importância do Geoparque. Fazer com que a nossa comunidade entenda que a nossa geodiversidade tem uma importância sim. E eles podem fazer tudo isso que vocês estão vendo a partir do que é essa geodiversidade do nosso território, aliado aí à biodiversidade, enfim, às pessoas. Nós temos em Acari o Marmitas do Rio Carnaúba também, é uma estrutura geológica gigantesca, cheia de caldeiras, e é conhecida também como cai-peixe, porque quando está no inverno, os peixes eles ficam pulando de caldeira em caldeira e terminam caindo e não saem no mar. E aí é chamado também como cai-peixe pela comunidade. Nós temos o Poço do Arroz, que tem arte rupestre em granito e pegmatito, fica bem próximo ao sul de Gargalheira. E aqui a gente só consegue observar essas artes rupestres quando ele está seco. Quando ele está cheio assim, fica coberto, a gente não consegue visualizar esse patrimônio cultural que tem abaixo dessas águas lá no nosso território. Em Carnaúba dos Dantas nós temos o Complexo Chique, que foi falado ontem também, tem estrutura aqui de mais de 9.000 anos também, de pinturas rupestres, e aqui mostra a importância da geodiversidade para a nossa história, porque se há 9.000 anos atrás os índios, os povos primitivos não tivessem a tela para pintar o seu dia a dia, se eles tivessem colocado uma planta já tinha morrido, já tinha secado, enfim, tinha acabado aí com as histórias. E naqueles eles encontraram a tela, que é a nossa rocha, a nossa geodiversidade, e puderam eternizar o seu dia a dia para que hoje a gente possa conhecer isso aqui. E isso aqui tem muita gente que ganha dinheiro, que a gente vai ver mais para frente as pessoas transformando isso aqui, além das visitações, em produtos para que as pessoas possam levar para suas casas um pouco da história do Seridó. O Monte do Galo, que foi falado ontem também, tem um teor muito religioso e funcional hoje. Diariamente você vê pessoas caminhando, correndo, subindo, descendo esse Monte do Galo. E é o dia inteiro que eles fazem isso, né, Ana Paula? Ana Paula faz isso direto também. Então, assim, tem também, quando chega lá, muita gente também, às vezes, sobe um cara com um sax e começa a tocar, porque as pessoas têm essa relação muito íntima e de amor com a geodiversidade, com as rochas. Eles se sentem bem ao tocar nas nossas vidas, que ao seu lado você tinha um patrimônio tão rico como esse. E o Geoparque trouxe isso, e hoje as pessoas falam e se emocionam muito das nossas rochas que nós temos no nosso território. Nós temos a Cachoeira dos Fundões, também tem gravuras rupestres lá, e quando ela está cheia também não tem como visualizar, mas é belíssima também a cachoeira. Nós temos, e aqui eu tenho que dizer que não apenas de Carnaúba, porque senão eu apanho, é Carnaúba, Parelhas e Acari, a Serra da Rajada. Então ela é gigantesca aqui, para vocês terem ideia do tamanho, só olhando para essa foto dela, aqui ó, é a BR que a gente vai. Olha o tamanho disso. Então assim, minha família é de Parelhas. Desde pequena eu visito Parelhas. Ia visitar a casa dos meus avós, que são ali da comunidade quilombola, e ia para Parelhas, e sempre, isso aqui não tem como não lhe chamar a atenção. Porque é gigantesco esse Silberg que nós temos lá na entrada. E ela é tão gigantesca, que quando a gente vai passando, ela abre os seus braços e diz: venham visitar Carnaúba dos Dantas no Parelhas, porque é na entrada das duas cidades, e conheça a nossa história geológica. E hoje tem várias atividades de turismo de aventura acontecendo lá, voos também acontecem lá. Então é um local realmente incrível, que mostra o poder que é o nosso planeta Terra. Nós temos em Parelhas, finalizando aí os 21 geossítios, o nosso açude Boqueirão, uma serra de metaglomerado, né, quartzítico, mas nós temos aí uma geoforma belíssima. Quem está vendo a princesa adormecida aí nessa foto? Mas eu vou mostrar, não se preocupe. A cabeça da princesa adormecida, os olhos da princesa adormecida, o nariz da princesa adormecida, a boca da princesa adormecida, o pescoço da princesa adormecida e as mãos ou os seios da princesa adormecida.
E essa relação da geodiversidade, ela como geoforma, ela é de muito tempo colocada nos livros de cultura, do patrimônio cultural de Parelhas, onde tem poesias, onde tem histórias contadas por crianças falando da importância da Serra do Boqueirão através da princesa adormecida. Nós temos também um metaglomerado lá no Geocic Mirador, que tem um paredão imenso de pinturas rupestres, também de mais de 9.000 anos. Nós temos uma fauna riquíssima, né? E mostra o amor que nós temos pela nossa região. Nós que trabalhamos com o Geoparque, nós mostramos isso na nossa pele, esse amor que nós temos. Se vocês perceberem, eu tenho uma coruja buraqueira aqui. Então isso, eu trago o exemplo do amor que o sertanejo tem pela sua terra. E isso é visto nas pessoas que vão visitar esse lugar. Porque elas saem encantadas não apenas pela nossa beleza cênica, mas elas saem encantadas pela história, pelo sorriso do nosso povo, que muitas vezes é passado nos noticiários como uma terra triste, pobre, feita só de jumento nas ruas. É isso que as pessoas de outros estados nos falam. E eu digo isso porque eu acompanho a maioria dessas pessoas. E eu recebi um casal de São Paulo, influenciadores, e eles conheceram os apertados, e quando ia saindo ele olhou para mim e disse, um casal Rigote, disse, Janaína, eu estou com muita vergonha de você. Por quê? Ele disse, eu vou lhe dizer quem eu sou. Nós somos professores de geografia lá em São Paulo, da rede pública de ensino de São Paulo. E até hoje eu ensinei a região de vocês errada. Quando eu voltar agora, eu vou ensinar realmente o que é o Seridó para os meus alunos. E é isso que a gente vê. A gente acha que São Paulo é perigoso, que o Rio de Janeiro a gente não vai ter uma bala perdida, e é isso que passa muitas vezes nos noticiários. E só quando a gente chega lá que conhece, e a gente vê isso nas pessoas que vêm de outros estados, conhecendo a nossa região. Então eles já voltaram 3 vezes a nossa região para ter mais material de ensino para levar para os seus alunos da rede de ensino pública lá de São Paulo. A nossa flora, a nossa cultura que a gente já falou, os vaqueiros que a gente ainda tem lá pela cultura, principalmente no município de Acari, os nossos quilombolas, as nossas comunidades quilombolas, que foi um ponto alto da avaliação da Unesco. Nós não temos índios, mas nós temos os povos remanescentes quilombolas. E aí a gente levou eles para conhecer essa que é a comunidade quilombola Negros do Riacho, onde existem ainda pessoas que fazem as panelas, mas está se perdendo, porque não consegue convencer os seus filhos e os seus netos de continuar essa cultura. E é uma luta de várias pessoas, profissionais engajados, para não deixar isso se acabar nessa comunidade, porque é realmente perfeita. Mas nós temos outras comunidades quilombolas no nosso território também. A cultura, a gastronomia, que aí dispensa comentário, enche a boca d'água, realmente, e só indo lá para saber o sabor que é o Seridó. E esse território do Geoparque, ele é feito pelo seu pilar mais importante, as pessoas. Somos nós, as pessoas, que fazemos o pilar mais importante. O Geoparque, ele só é criado para favorecer unicamente as pessoas desse território. E é isso que a gente faz. E essa história, ela não começou de ontem. Ela não começou há 1 ano atrás, quando a gente recebeu a chancela. Não, é uma construção muito criteriosa, degrau por degrau. Isso iniciou em 19 de abril de 2010, num evento lá no campus de Currais Novos, ao qual eu era aluna do curso de turismo, e estava aqui passando uns slides para o nosso coordenador científico, o professor Dr. Marcos Nascimento, que há 13 anos atrás, junto com o Carlos Schoberhaus e o Rogério Valença, da CPRM, foram nos apresentar, junto do SEBRAE, um projeto Geoparque Seridó. Desse auditório cheio, e aí quando eu falo oportunidade, atitude, é isso que as pessoas precisam ter para se fortalecer dentro de qualquer projeto que apareça para vocês. E eu deixo aqui o meu recado.
acreditem nos projetos, tenham atitude e percebam. Me perguntam hoje como é que eu sabia que eu estava aqui hoje, depois de 13 anos como diretora executiva. Eu não tenho bola de cristal. Mas a UFRN me proporcionou, através de bolsas, eu sempre fui bolsista, desde a minha graduação ao mestrado, me proporcionou ficar dedicada e colocar em prática aquilo que eu conhecia para algo que era da minha região. E isso para mim é gratificante, poder colocar em prática na minha região aquilo que eu aprendi na academia, aquilo que eu aprendi com diversos profissionais. O professor Marcelo Taveira, que estava aqui, foi o meu coordenador, foi o meu orientador de TCC, hoje é meu grande amigo, professor Marcos também. Então eu tenho na minha base grandes profissionais que fizeram com que a minha vida, hoje eu estivesse como diretora executiva de um consórcio, de algo tão grandioso na nossa região, tão sério, que é reconhecido mundialmente por isso. E eu represento junto a 6 prefeitos, gerindo esse consórcio. E aqui ele apresentou, nesse dia, e a gente começou a construir toda essa história chamada Geoparque Seridó. E depois de 13 anos, no dia 13 de abril de 2022, a Unesco reconheceu esse território como um Geoparque Mundial da Unesco por toda a sua importância. E a gente recebeu o certificado, que eu poderia colocar na parede, mas de 4 em 4 anos eu quero ter outro certificado desse. E assim, que nem o Araripe, que já faz 16 anos, a gente quer e precisa ter esse desenvolvimento nas regiões. Isso aqui foi um bolo que fizeram. A comunidade ela se sente tão pertencente dessa história do Geoparque, que faz com que profissionais venham de outros estados. Por que a nossa comunidade comprou a ideia do Geoparque? E diferente de outros locais, como o Sul, que é uma região rica, como algumas regiões de agronegócio, como Lençóis Maranhenses, que tem projeto de Geoparque, o coordenador já falou para a gente, lá é difícil a gente mostrar a importância de um Geoparque, porque já é desenvolvido, já recebe milhares de turistas no ano. O Seridó não. É o Geoparque que está construindo essa história do Seridó. É o Geoparque que está sendo a cerejinha do governo do estado quando se fala na tão sonhada, e quem é da área do turismo sabe, a tão sonhada interiorização do turismo, que muitas vezes não saía do papel. Mas a gente vê isso acontecer hoje no nosso Rio Grande do Norte, na nossa região do Seridó, por causa do Geoparque Seridó, que é um produto turístico vendável em qualquer lugar que o governo vá. E o governo sabe disso. E o governo está ganhando muito com isso também, visibilidade, por estar apoiando um território formalizado, um território organizado por 6 municípios. São 6 prefeitos. Imagina a força política que isso tem. E a gente tem buscado isso, através do nossa equipe do Geoparque, buscado isso para a nossa comunidade. E aí a gente vê isso chegando na nossa comunidade. O empoderamento dessa comunidade. O amor que essa comunidade cria por essa logo aqui. Se vocês chegarem com essa camisa aqui, muita gente não vai conhecer ainda. Mas tem mais de 100 mil habitantes. É o nosso objetivo, chegar em cada habitante dele, para que ele conheça o que é o Geoparque e ele possa se inserir nisso, e ele possa comer essa fatia desse bolo que está sendo construída já há 13 anos. Possa comer a cerejinha desse bolo e possa perceber que é a galinha dos ovos de ouro. Tem muita gente de fora percebendo isso e indo lá comer essas fatias desse bolo. Mas o que a gente quer é que a nossa comunidade coma esse bolo, porque foi construída todos os dias nesses 13 anos, acordando e dormindo, pensando simplesmente no benefício da nossa comunidade. É isso que um profissional dentro de um Geoparque faz. Ele não fica rico, ele só pensa em trabalhar em prol do desenvolvimento da sua comunidade. E aqui a gente vê as crianças e os eventos acontecendo no nosso território, trazendo a logo, trazendo os painéis como ponto alto desses eventos de vários anos já. As reuniões periódicas que nós temos com os prefeitos do consórcio. Aqui é o nosso organograma do consórcio público, então existe um conselho geral, nós temos um comitê científico, o professor Marcos é o coordenador científico, o Matheus é o subcoordenador, é o coordenador adjunto científico, a Ana Paula faz parte desse comitê, e são 18, se eu não me engano, não sei se foi atualizado,
18 profissionais não apenas da UFRN, mas temos o FRN, FRN, CPRM e outros locais, o ERN, que fazem parte pensando cientificamente como desenvolver o Geoparque Seridó. E aí nós temos 6 prefeitos, já vocês vão conhecer eles, um comitê técnico, que é formado pelo coordenador científico e uma diretora executiva. Nós temos 6 coordenadores técnicos, que é uma pessoa cedida de cada prefeitura, para junto com a gente desenvolver as ações nos municípios. A gente tem uma geocientista, vocês conhecem, ela está ali fora, a Marília, é a nossa geocientista. O primeiro foi o Silas. É uma obrigação de um geoparque ter contratado e aparecer no organograma da sua forma de gestão um geocientista. E aí a gente contratou o Silas no ano passado, ele foi buscar voos mais altos, está em Portugal, fazendo mestrado, e a Marília assume como geocientista do Geoparque Seridó. Todos bolsistas, eu fui bolsista, Matheus foi bolsista, então todos somos bolsistas e temos a oportunidade de crescer profissionalmente em projetos como esse. Como eu falo, atitude e oportunidade está muitas vezes nos nossos olhos, só precisamos enxergar da melhor forma para nos inserir nisso tudo. E aí o Conselho Geral é formado por esses 6 prefeitos, onde o prefeito Odon Júnior de Currais Nova é o presidente do consórcio, o prefeito Raimundo Borges, novinho lá de Serra Coral, é o vice-presidente, o prefeito Luciano Santos de Lagoa Nova é o secretário administrativo, o prefeito Gilson Dantas de Carnaúba, o prefeito Fernando Bezerra de Acari e o prefeito Dr. Tiago Almeida de Parelhas são os 3 conselheiros fiscais. E eu tiro o chapéu para esses 6 prefeitos, independente de se eles têm problemas ou não com suas gestões, mas com o Geoparque não, porque foram eles que se deram as mãos e entenderam que para o município crescer, precisava crescer em um território de Geoparque. Eles entenderam a importância e hoje a gente só é reconhecido por causa deles, porque sem a nossa forma de gestão instituída, a Unesco jamais reconheceria um território de apenas um corpo, sem uma cabeça. E a gente precisava da cabeça para gerir esse território, porque a Unesco quer saber como é que você vai gerir esse território. E aí, não tem uma forma de gestão, como é que vai existir pós-eleição? E a gente agora é independente de qualquer eleição. São 13 anos, quantos mandatos, quantos governos passaram e a gente está aí fortalecido. E agora, qual é o prefeito, em boa consciência, vai pensar um dia em sair do Geoparque, depois de tudo que já está feito? A gente está agora conseguindo os recursos que a gente se preparou todos esses anos. Aqui é uma foto quando os nossos avaliadores vieram, a Elga do Uruguai e o Arthur fizeram várias reuniões para entender realmente se tudo aquilo que a gente postava nas nossas redes sociais, que tinha colocado no dossiê, era verdade, e eles puderam sentir isso no nosso território. Aqui vem o co-irmão do Sebrae, que está com a gente há 13 anos já, e o Sebrae entendeu o que é o Geoparque Seridó, e nesse dia aí eles apresentaram uma proposta de atuação junto ao Geoparque Seridó com investimentos anuais de mais de 200 mil, fora várias outras ações também. E aqui, resultado do trabalho desses 6 prefeitos, onde eles foram reconhecidos através do Prêmio Prefeito Empreendedor, na categoria Governança Regional e Cooperação Intermunicipal, com um projeto. O nome do projeto: Projeto Consórcio Público Intermunicipal Geoparque Seridó. Por quê? Nós provamos que o consórcio, muitas vezes que ficam parados dentro de 4 paredes, ele atuava na comunidade, com as nossas ações de Geoparque, gerido por esse consórcio. E aí eles foram premiados. E isso é apenas um dos prêmios que esse consórcio já foi reconhecido nesses 2 anos de existência. Nós somos bem novinhos ainda, nós só temos 2 anos enquanto forma de gestão, enquanto existir juridicamente. E esse CNPJ de existir juridicamente nos abriu portas e janelas que a gente nem imagina ainda alcançar. Mas dentro da Confederação Nacional dos Municípios do Brasil, o consórcio Geoparque Seridó é destaque, onde a gente diversas vezes já apresentou nossos trabalhos, que é junto à nossa comunidade. E aí vem programas nacionais,
sendo executado pela primeira vez no estado do Rio Grande do Norte, como programa líder de mais de R$600 mil de investimento do Sebrae. Por que eu estou falando números? Porque a gente precisa falar números. É isso que os gestores querem, que a gente está trazendo dinheiro para a nossa comunidade. E é isso que a Unesco quer ver. Quais os investimentos feitos no território do Geoparque? Por que o Geoparque é tão importante para desenvolver aquele território? E o Sebrae investiu mais de R$600 mil num programa nacional chamado LÍDER, onde ele formou durante um ano 50 líderes escolhidos nos 6 municípios, e a gente construiu em encontros periódicos, e foi apresentado agora, dia 1º de junho, um produto fantástico, a agenda de desenvolvimento do Geoparque Seridó para os próximos 10 anos. E essa agenda, esses líderes estão juntos para cada grupo fazer acontecer essas ações nessa agenda. Só que não só isso. E aí chega a inovação no Geoparque Seridó. E aí cria-se uma metodologia também acontecendo no interior do estado, no município de Currais, e vai ser expandido para os outros municípios do Geoparque, o ecossistema local de inovação. E o Geoparque Seridó é um dos atores, e um dos atores principais dessa metodologia. E a gente já conheceu, já foi a Recife, Fortaleza, conhecer vários hubs, já estamos organizando hackathons. Quem é da área de inovação sabe o que eu estou falando. A gente está organizando hackathons voltados ao Geoparque Seridó, onde os alunos vão ficar um período entendendo as dores do Geoparque Seridó e propondo soluções inovadoras para solucionar tudo isso. Então, dentro da inovação, o Geoparque cai, e a nossa região do Seridó está unida em fazer isso acontecer dentro do Geoparque Seridó. Só que isso, para a gente fazer nascer, fortalecer esse sentimento de pertencimento junto à nossa geodiversidade, qual é o local mais apropriado? É a educação. São as escolas. E foi assim que nasceu o projeto Os 5 Sentidos do Geoparque Seridó, da minha autoria, em 2017. Quando eu fui convidada pelo gestor, Dom Júnior, de fazer parte da Secretaria de Turismo, e a secretária na época, que hoje é vice-prefeita, era uma pedagoga, Ana Albuquerque. E ela disse: Janaína, vamos pensar em um projeto para a gente chegar na comunidade com o Geoparque. Eu falei: eu tenho um projeto, mas tem que ser aplicado na educação. E aí a gente foi, começou com 74 alunos no primeiro ano, no segundo ano já tinha 3.000 alunos, só de Currais, das escolas públicas e estaduais, porque é um projeto social, onde faz com que a nossa comunidade carente, os nossos alunos carentes, possam vivenciar o nosso território. Assim como os alunos vêm de todos os lugares, a gente queria fazer isso com a nossa comunidade. E esse projeto cresceu muito, abarcou vários municípios, e hoje a gente chega aí levando essas crianças, que é uma aula ao ar livre, sentado numa rocha de quartzito, lá do Geossítio, apertados. E vocês estão vendo aqui, ó, isso é uma plaquinha, onde vários alunos perceberam que precisavam fazer placas educativas para ensinar os adultos a respeitar o meio ambiente, porque eles estavam riscando as rochas. É isso o poder da geodiversidade na vida do nosso território Geoparque Seridó. E aí chegam na pandemia os nossos mascotes, que trazem aí a identidade do território, para estar junto com a gente, levando mais uma vez esse empoderamento, esse fortalecimento e esse sentimento de pertencimento junto ao nosso território. Com isso, a gente, com os nossos guias e condutores, fortalecendo isso, o turismo, onde esses guias e condutores são capacitados em cursos como técnicas em guiamento e geoturismo, que é fazer com que eles entendam as histórias da nossa geodiversidade, porque as pessoas agora chegam no Seridó e não dizem assim: vixe, como é bonito quem nos apertado. Elas querem saber como se formou aquelas rochas tão moldadas pelo poder da água. E aí a gente dá essas capacitações. Empresas do Rio de Janeiro, como a Viva Lá, de São Paulo, quer dizer, que vem fazer turismo de base comunitária,
junto ao nosso território. E aí a gente já recebeu 4 expedições. Eu acompanho essa empresa durante 8 dias, porque ela está na imersão da comunidade e a gente precisa entender essa relação para que não cause problemas. E aí, pelo contrário, a gente percebe quão grandioso é a Viva Lá. É uma empresa nacional e internacional reconhecida pelo seu trabalho magnífico de desenvolvimento das áreas. Atuava muito na Amazônia e quando conheceu o Geoparque Seridó começou a atuar lá. A gente já recebeu 4 expedições da Viva Lá. Produtos que trazem a questão da geodiversidade, da identidade do nosso território. E aqui foi falado, isso aqui é um produto único no mundo. É o produto do José Evangelista, um artesão de Carnaúba dos Dantas, que aprendeu nos guiamentos como valorizar o seu patrimônio geológico, porque ele via as pessoas interessadas em levar as pinturas rupestres para casa. E ele, já pensando no problema que poderia causar esse turismo e as pessoas irá quebrarem a pintura rupestre, ele percebeu que ao redor existia muitos resquícios de quartzíticos. E aí ele pegou, usou a sua arte e transformou numa réplica idêntica dos sítios arqueológicos. E isso aqui é único no mundo. Como diz o bom Arthur Sá, de Portugal, qualquer geoparque no mundo pagaria muito caro para ter um José Evangelista. Já escapulou, não é meu tempo? Já estou encerrando. Aqui são pedras do caju, formadas no Biscuit, Morro do Cruzeiro. Aqui é o Rochinha, que o Adriano pegou a rocha, colocou os olhinhos, fez a boquinha, transformou num geoproduto. Os mascotes viram, porque o que eu disse para vocês, um geoparque é para gerar renda, gerar dinheiro para o povo. E aí o nosso povo entende isso e começa a transformar os mascotes em um produto belíssimo, que a Ana Paula faz na arte do amigurumi. E vende isso assim, não dá mais conta da demanda também. Nós vemos isso sendo transformado em biscuit. A nossa logo, que eu disse a vocês, se tornou a identidade do nosso povo seridoense. Eles trabalham em produtos e vendem. Todo mundo quer comprar a nossa logo. E aí eles compram esses produtos também. Produção associada, essa aqui são empreendimentos, restaurantes, pousadas, que tem o Geoparque como um orgulho, como algo que faz parte do seu dia a dia, e sabem que colocando um totem do Geoparque Seridó e colocando os nomes dos elementos da geodiversidade nos quartos, as pessoas vão brigar para ficar em quartos que tem a parede da sua própria rocha e tirar foto aqui, que isso aqui é belíssimo. Quem ainda não tem sua foto tem que ir lá fazer, que já gira o mundo. E aí nós temos outras pousadas, como o Recanto Mulungu, que traz aí a identidade do seridoense, parceiros oficiais que nós temos por nossos guias e condutores. Isso é um trabalho formalizado do Geoparque, é para organizar o território também. Programa que foi falado ontem, o Geofood, que a gente adentrou esse programa e já temos 2 produtos, os únicos 2 produtos brasileiros dentro do programa Geofood, até agora, que são os ovos lá de Lagoa Nova e os produtos das mulheres do Quandu, lá de Currais Novos. E aí isso, como eu falei, o governo do estado percebe, existe uma organização, existe ali 6 prefeitos juntos, existe mais de 100 mil habitantes, existe mais de quase quantos eleitores. E os políticos, eles sabem disso, eles querem investir ali. E o governo do estado há muito tempo vem investindo no território do Geoparque. Hoje a governadora Fátima foi senadora. E ela, enquanto senadora, já sabia da importância do Geoparque. E quando ela assume o governo, ela traz o Geoparque como algo que ela pudesse fazer o quê? Interiorizar o turismo. E aí a gente ganha um projeto de sinalização turística orçado em mais de R$200 mil só para fazer o projeto. E a gente está buscando mais de R$1.500.000 para fazer esse projeto ser aplicado no nosso território. Então, existem muitas mãos buscando esse investimento. E a gente vai ter isso aqui, um projeto,
nas praças, geossítios, essa sinalização, nas rodovias, para mostrar não apenas para os nossos visitantes, mas principalmente para a nossa comunidade, que ela faz parte de um geoparque. E aí, finalizando, isso aqui foi um presente que nem nos nossos bons sonhos a gente imaginava ter. Numa conversa simples com a Elera Renováveis, que é uma empresa de energia eólica, que está se instalando no município de Parelhas. E aí, essas mulheres, que umas 4 a 5 mulheres, fazem parte da diretoria, visitaram o Geoparque Seridó, visitaram a sede do Geoparque, a gente conversou, mostrou os projetos e eles ficaram muito sensibilizados. E aí, numa conversa, em uma palestra que eu estava dando no município de Parelhas para crianças carentes, me perguntaram como era para fazer uma reforma na nossa sede. Eu falei, não tem como, porque é um prédio histórico de mais de 100 anos. A gente não pode modificar esse prédio histórico. Então a gente não tem acessibilidade, a gente não passa um cadeirante nas nossas portas. E eu falei, é muito irônico a gente dizer à Unesco que essa é a nossa sede, porque a gente não tem acessibilidade. Então se chegar alguém aqui cadeirante, não vai entrar para visitar a sede do Geoparque. E aí ela disse, não, aí eu falei, o ideal seria construir uma, mas nem nossos bons sonhos a gente sabe que vai conseguir isso tão cedo. E ela falou, a gente vai dar a vocês. E ela está doando 500 mil reais para a construção da nossa sede, para receber a nossa comunidade da forma que é para ser recebida em nossa sede administrativa. E aqui marca o início desses trâmites, onde agora esqueci o nome dela. Aqui a diretora da Elera se reuniu com o prefeito de Currais Novos, o chefe de gabinete de Currais Novos, junto comigo, e a gente, foi nesse momento que ela selou a parceria com a prefeitura, onde a prefeitura de Currais vai doar o terreno, já tem localização. Para quem conhece a nossa região, fica ao lado do Atacadão, na saída para Carino, um terreno muito bom, que a prefeitura só tem terreno agora para doação nos extremos. E aí a gente vai ter, se tudo der certo, a nossa sede construída. Aí, pelo menos esse ano, ela já quer começar isso, porque ela tem até dezembro para mostrar o investimento que ela vai fazer no nosso território. Com isso, a UFRN reconhece o consórcio como algo que faz realmente, junto ao UFRN, esse poder de parceria, apoio. Quem ainda não segue, aí eu puxo, segue as nossas redes sociais. Nós temos mais de 14 mil seguidores e podem ser poucos para muitos mais dentro da temática de geografia. E fica aí. Muito obrigado, pessoal. Ela se empolga sempre. A gente tem tempo para uma pergunta, se alguém tiver. A Janaína vai estar aqui ainda até o final da manhã com a gente. Vocês podem procurar, mas se vocês quiserem a gente faz uma perguntinha agora, porque o coffee break já está nos aguardando. Opa! É pressão, e aí? Tem não, Ana Paula, nem? Quer não, Ana Paula? Não, a pergunta era mais sobre a princesa, mas ontem a gente já conversou um pouquinho, né, sobre os aerogeradores que vão ser colocados. Se vai ser mesmo, porque isso já estava aprovado o projeto? Já, quando você chegar em Aparelho, você já encontra outra coisa. Assim, mas como foi falado ontem, pessoal, já falou do potencial da nossa região para a empresa eólica, para diversas outras atividades que acontecem, a mineração, está para começar os trabalhos da mineração de ouro em Currais Novos, uma das maiores jazidas já encontradas de ouro. Vai movimentar mais de 1.500 empregos, já tem o pessoal mandando currículo, recebendo currículo para começar essa exploração, essa organização. Mas a gente é muito criticado, muito procurado em relação a ser um geoparque. Como a gente disse que é um geoparque que trabalha a conservação, que trabalha isso, trabalha aquilo, e a gente não impede que as eólicas se instalem. Lembra o que eu falei para vocês? Um geoparque é apenas uma forma de gestão territorial, onde o maior objetivo de um geoparque é o desenvolvimento socioeconômico do seu território. E a gente está fazendo o nosso papel enquanto geoparque. Numa conversa com aquele pessoal da Maron que estava aqui, com cursos sendo feitos, com investimentos sociais que eles precisam fazer nessas áreas. Então é ter voz e ter algo potencial, com projetos, com tudo, que mostre essa importância de ser reconhecido mundialmente, que a gente está chegando nessas empresas e tentando trazer um pouco para a nossa comunidade.
mas a nossa região, principalmente lá da Princesa, já está bem modificada e a gente já, quando vai chegando, já percebe. Mas é isso, o diálogo. É isso que a gente faz enquanto Geoparque, e principalmente eu, enquanto diretora executiva, ao qual represento 6 prefeitos, o diálogo junto com essas empresas. E a gente faz aquilo que a gente consegue fazer e tem alcançado muito. Em nenhuma outra região se consegue tanto dessas empresas que estão se instalando. Janaína, uma questão, Seridó, foi visitado tempo atrás, em 2019, e eu visitei novamente esse ano agora, mês passado, e o cenário mudou. O cenário do Seridó ali com mais novos está totalmente diferente, a cidade cresceu. E como é que fica a questão do ambiente do Seridó, com a instalação dessas empresas, se existe uma barreira ambiental que faz com que as empresas se instalem ou não, e a questão do onde abre o papel do Geoparque Seridó nas barreiras. Eu acabei de responder na outra, né, que foi a mesma pergunta que a Ana Paula fez. A gente atua no diálogo, mostrando e conversando, se inserindo, como ontem foi mostrado aqui muito bem, né? Teve uma mesa que o pessoal da Maron trabalha com a Casa dos Ventos, onde o professor Matheus está desde o início construindo esses rimas, né? Mostrando a importância da geodiversidade e principalmente por estarem se instalando num território de Geoparque. Então é isso, é conversar e tentar, através dessa conversa, sensibilizar eles com mudanças de torres, mas é algo muito gigantesco. São milhões de investimento para instalação de uma eólica. É muito grande. E a gente não tem poder de barrar nada. A gente é apenas uma forma de gestão. O IDEMA libera, o IFAM libera, e nós temos que buscar, conversar e trabalhar junto com essas empresas que vão se instalar na nossa região para tentar levar isso, diminuir os impactos e tentar levar isso de uma forma benéfica para a nossa comunidade, né? E nossa comunidade, em muitos lugares, é uma comunidade que está aguardando isso chegar. Porque eu trabalho com crianças carentes, crianças que muitas vezes chegam e desmaiam nas salas de aula porque não tem o que comer em seus pratos. E assim como foi uma atividade mineira, que meu pai sustentou a casa de 7 filhos com a extração do minério da xerita, causando impacto ambiental na sua comunidade, mas mais de 2.000 famílias, na época do auge da mina Brejuí, conseguiram sobreviver por causa disso. Então, assim, é muito complexo o diálogo, mas a gente faz o nosso papel enquanto Geoparque, pode ter certeza. Se nós tivéssemos poder que nem esses órgãos têm, com certeza a gente faria também esse papel, mas através do diálogo. É isso que é o que faz o Geoparque ser hoje tão reconhecido e tão respeitado, porque a gente sempre teve o diálogo junto à nossa comunidade e junto a tudo que está chegando na nossa região. Então é isso, né? É lógico que a gente sabe os impactos, mas eu estar aqui conversando com você, eu estou causando impacto. Eu sou turismóloga e nossa atividade, né, de Amara e Carla, nossa atividade é muito criticada quando vai atuar nos lugares, porque diz que a gente desbrava tudo, acaba com tudo, leva pessoas para destruir tudo, mas não é assim. Isso são mais profissionais, e mais profissionais existem em todas as áreas que você imaginar. E nós, principalmente eu, com aquelas 2 meninas ali também que eu conheço o trabalho dela, nós somos bons profissionais em turismo e a gente só faz turismo quando existe um planejamento. E assim são todas as atividades que acontecem na nossa região. Bem, gente, vamos agora para um rápido coffee break ali fora. O cheiro, inclusive, está maravilhoso. E aí, depois a gente volta para a palestra de encerramento da Ana, tá bom? Obrigado, chefinha, por dar essa entrevista.